Números 14, 26. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que me pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que queixaram-se contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojos de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de você, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores daqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados. Experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observavam a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei estas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto, aqui morrerão. Pula comigo para o verso de número 39. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choravam amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas, os cananeus enfrentarão ali, e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir o Senhor, Ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então, os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Hormá. Já comigo, deserto não é o fim. Para quem decide ouvir a voz de Deus. Deserto não é o fim. Todos nós vamos passar um deserto na vida, ou vários desertos na vida. Sai de um, entra no outro. Deserto para cristão é aprendizado. É o momento de não ter os barulhos ao redor, ouvir a voz que vem do trono e Ele ir guiando, direcionando. A palavra é clara dizendo que Deus deu a promessa para todos, mas nem todos viveram a promessa. Assim como salvação é para o mundo, mas o mundo também o rejeitou. Amados, a promessa de Deus, ela é liberada para todos. Mas o que nós vamos fazer com a promessa é individual. O Senhor tem promessa para a tua vida. Ele vai colocar deserto na tua vida, e é nesse deserto que Ele vai ver como a gente se comporta. A palavra vai dizer que havia uma diferença em Josué e Calebe. Aquele povo foi levado para o deserto. Eu quero lembrar a nossa vida.
ele não está falando de quem não conhecia o Senhor. Ele está falando de quem conhecia o que Deus fez no Egito, o que Deus fez no Mar Vermelho, o que Deus fez quando eles saíram do Mar Vermelho, as 70 palmeiras, a água amarga que vira doce. Aquele povo não estava crendo no nada. Nossa, eu estou crendo no nada. Não, tinha provas evidentes. Assim como eu e você temos provas evidentes de quem Deus é e o que Ele faz. Esse povo andava, coluna de nuvem à noite, de manhã, coluna de fogo à noite. Esse povo era protegido, era guiado pelo Senhor. Tinha Moisés ali que era a voz de Deus. Mas a palavra do Senhor fala que eles foram obstinados. O que é obstinação, amado? É uma perseverança no erro. Eu vou perseverar naquilo que está errado. Eu vou perseverar na minha voz e não na voz de Deus. Eu vou perseverar. A palavra fala que eles subiram. Moisés falava: não subam. O Senhor não está com vocês. E aí, amados, muitas vezes a gente acha que foi Deus que matou. Não, foi eles que procuraram a morte. Você está no meio de um tiroteio, você vai ficar ou você vai fugir? Não, vou ficar vendo para ver quem morre. Vou ficar de tocaia aqui nesse lugar. Moisés disse: não suba. Eles subiram na teimosia, na persistência. É como se eles falassem assim: não, a gente sabe o que Deus tem, mas do nosso jeito também dá certo. Não, meu irmão, do nosso jeito não dá certo. No nosso jeito é morte, do nosso jeito é furada. Mas havia naquele lugar Josué e Caleb. Eu creio que no meio dessa multidão existem Josué e Caleb. Gente que persevera, gente que confia, gente que não abre mão de ouvir a voz de Deus. Gente, querido, que quer ver outros passando para a próxima fase. A palavra fala que aquele povo ficou ali, enquanto uma geração não morreu, e eu quero declarar isso no seu coração. Enquanto uma geração não morreu, a nova não herdou a terra. O que o Senhor nos dá como posição espiritual? Enquanto a velha natureza não morre, você não alcança a nova. Enquanto a velha natureza não for sepultada, vai viver no deserto. Porque a carne tem que morrer para o espírito reinar. Uma geração teve que morrer. Eles ficaram ali 40 anos. Todos morreram. Aí a nova geração entra. Viram tudo que o Senhor tinha feito, tudo que Ele tinha falado. E junto com eles estava Josué e Caleb. Olha para quem está do seu lado e fala: o teu deserto não anula a promessa de Deus na tua vida, mas esse deserto seleciona quem vai para a próxima fase. É esse momento do deserto que Deus está olhando para a minha vida e para a tua vida falando: vai reclamar? Vai murmurar? Ou vai adorar? É nesse deserto. O que é deserto? É escassez. O que é deserto? É onde você não vê nada. Anda e parece que não chega. O que é esse deserto? É o tempo que você não vê os frutos. Mas isso não significa que eles não existem. Eu e você não estamos enxergando, mas a promessa é garantia.
O deserto não vai anular a promessa que Ele fez para a tua vida. O momento de escassez, de dificuldade, o momento de solidão, o momento que você está sozinho, não vai anular a promessa que Deus tem na sua vida, mas vai selecionar quem passa com você. Isaías capítulo de número 40, versículo de número 1. A palavra vai falar de vários desertos. Deserto com Moisés. Deserto da Babilônia. Novamente o povo de Israel deixa de ouvir a voz do Senhor. Deus pedindo para que eles se rendessem. Não, a gente não vai render, a gente é forte, a gente consegue, a gente vence. Deus então leva eles para um cativeiro. Fala o tempo que eles vão passar, 70 anos. Sem choro. É nesse tempo que Deus vai moldando novamente para voltar para a terra. Para habitar novamente. É a limpeza de Deus. Amados, não veja o sofrimento com o Senhor como algo ruim. Sofrimento com Deus é coisa boa. Quando a gente sofre com o Senhor, Ele vai limpando. Ele vai tirando de nós o que é necessário, vai colocando tudo que é dele. Não tema sofrer com o Senhor, tema sofrer sem Ele. Qual que é a diferença? Quando a gente sofre com o Senhor, a gente sente paz. Quando Ele sai, a perturbação entra. A pessoa fica inquieta. Ela não consegue ter um momento de sono tranquilo. Mas o Senhor continua batendo na porta, falando: deixa eu entrar. Deixa eu entrar. O povo está ali, massacrado pela Babilônia. E Deus levanta então o profeta Isaías e declara essa palavra. Observe, 40 versículo 1. Consolem o meu povo. Eles estão aqui, mas eu não os deixei. Eu tenho uma ordem para vocês. Encorajem a vida deles, fortaleçam a vida deles. Eles estão passando por esse deserto, mas eles vão ser encorajados, fortalecidos. Eu quero te dizer hoje, você vai passar pelo deserto, mas vai ter gente te encorajando, te fortalecendo, te enchendo de força. Encorajem, fortaleçam o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém. Anunciem que ele já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por suas iniquidades e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Amado, a mesma palavra que o profeta Isaías dava, falando que era o fim de um cativeiro, o fim de um ciclo, que eles estariam voltando para Jerusalém, é a mesma palavra messiânica que o Senhor vem falando: ei, tem alguém que o Senhor já proveu para pagar pecado, para tirar iniquidade. Ele pagou o dobro de tudo que vocês já fizeram. Ele fez algo que é glorioso. Os seus pecados estão perdoados. Encorajem o povo, dizendo que há saída. Encorajem o povo, dizendo que há justiça. Encorajem o povo, dizendo que há perdão. Encorajem o povo, dizendo que eu não esqueci deles. A mesma palavra de um fim de um cativeiro é a mesma palavra que o Senhor nos dá, falando: ei, todo trabalho, todo peso, toda dor que vocês sofreram por não ter me ouvido, agora tem alguém que pagou o preço e te libertou de todo cativeiro, de toda dúvida, de todo pecado. E eu quero te dizer, o nome dele é Jesus Cristo. Alguém que nos forneceu
mais do que o merecido. Ele diz: encorajem esse povo, fortaleçam a vida deles. Versículo de número 3. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. No deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Imagine um povo que está aprisionado, que não vê nada, receber uma palavra como nós estamos recebendo hoje. Coragem, se fortaleça, esse ciclo está acabando. Vocês já passaram tudo que tiveram que passar, vocês já viveram tudo que tiveram que viver. Eu estou providenciando a saída, eu estou providenciando a solução. 70 anos, querido, com a Síria vencendo, querido, um povo Pérsia vencendo, a Babilônia era potência. 3 povos que se levantaram poderosamente, que fizeram o povo de Deus se inclinar a cada dia. Eles são fortes, eles são poderosos, não tem como escapar da sua mão. De repente Deus vem e fala: ei, está chegando ao fim, comecem a se fortalecer, porque este tempo está acabando, eu mesmo vou socorrer vocês. Imagina aquele povo debaixo de opressão, debaixo de peso. A impressão que dava era que Deus tinha desaparecido. Deus não existe. É como eu e você, com raiva das injustiças que a gente vê. Mas eu quero dizer a você, o nosso Deus continua vivo. O poder dele não diminuiu. E aí ele chega agora e começa a trazer a palavra que vai trazer a mudança. No deserto, preparem o caminho para o Senhor. Coloca para nós Mateus capítulo de número 3, versículo 3. A mesma palavra é usada para falar da vida de João Batista. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para Ele. O Senhor ia tirar um povo que estava debaixo de opressão. O Senhor estava falando para eles serem encorajados, que aquele tempo já estava sendo cumprido, mas que eles precisavam mudar a maneira de viver. O Senhor dá essa mesma palavra para chamar o grande profeta, João Batista. E agora ele fala a mesma palavra: preparem o caminho para o Senhor. Você recebe no seu coração? É a mesma palavra que Deus fala para mim e para você: preparem o caminho da minha volta. O Senhor levanta o profeta Isaías dizendo: prepara o caminho para eles voltarem para Jerusalém. João Batista preparou o caminho para os judeus. Preparem o caminho para o Senhor, para que os judeus voltem ao plano original do Senhor. Aceitem o Messias. E hoje eu quero te falar que essa voz que clama no deserto é você. A voz que clama no deserto é você. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e fala assim: não é a sua posição, é a sua natureza. Deus te fez para preparar o caminho de volta para o céu.
Ore canta balabaia, shuri canta balabás. Ele canta balabaia, shuri canta balabás. Meu irmão, como que a gente vai preparar o caminho? Davi, diante de uma injustiça, diante de ver tanta malignidade, ele fala que ele quase se perdeu. Ele só não se perdeu porque quando ele entrou no templo, ele viu o fim deles. A nossa vida não é diferente. Comece a olhar para onde nós estamos colocando os nossos olhos, onde nós estamos colocando os nossos sentimentos, as nossas emoções. Por quê? Porque senão a gente se perde. Mas quando a gente entra na presença de Deus, a gente sabe qual é o fim deles. A gente sabe que vale a pena. Então, amados, eu falava assim: Senhor, quem foram aqueles que venceram o deserto se o deserto não é fim? Quem são aqueles que alcançaram uma nova terra? E o Senhor me dizia: anota aí. Quem é encorajado no seu ânimo. Josué, seja forte e corajoso. Quem entrou na terra? Josué e Calebe. Quem passa pelo deserto e permanece? Quem é encorajado no seu ânimo. E eu te pergunto, quem tem animado a sua vida? Quem tem te encorajado? Quem tem te colocado de pé? Passa pelo deserto e vive a promessa. Quem é encorajado no seu ânimo, que hoje você saia daqui forte e corajoso. Que hoje você saia daqui forte e corajosa. Que o Senhor venha renovar o teu espírito. Que o Senhor venha renovar a sua mente. Que o Senhor venha renovar a sua visão. Que o Senhor venha trazer ânimo sobre o seu coração. Nós não somos um povo doente, nós somos um povo sarado. Ah, Senhor. Segunda coisa, quem é fortalecido na fé. Coloca para nós Romanos 4:20. Romanos 4:20. Encorajado no ânimo e fortalecido na fé. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus. Passou o que passou, viveu o que viveu, mas não deixou de crer na promessa de Deus. O que vai guardar os nossos dias é fé na promessa. Mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Começa a glorificar o nome do Senhor. Começa a se encher de fé. O Senhor não quer ver um povo morrendo no deserto. Ele quer um povo que alcança a promessa. Em nós habita um outro Espírito. O Senhor então levanta falando: ei, encoraja o meu povo, dizendo que apesar de tudo que eles fizeram, eu estou vindo com um alinhamento. Prepara o meu povo e diga para eles que apesar deles estarem na Babilônia, eles não são esquecidos. Prepara o meu povo e diga a eles que eu estou enviando além do que eles merecem. Está chegando um tempo onde o Senhor vai cumprir promessa, igreja. Que a minha vida e a tua vida estejam com o olhar cativos ao Senhor. Buscando as coisas que vêm do alto. A gente não merece, mas o Senhor nos concede essa misericórdia. A voz que clama no deserto. Que voz é essa? É uma intervenção no meio do nada.
A voz que clama no deserto é uma voz que faz tudo. Ele levantou João Batista e declara que ele foi o maior profeta sem ter entregado profecia. Ele levanta João Batista como o maior profeta sem ter curado uma pessoa. Já comigo, não são obras, é chamado. Tem tanta gente preocupada com obras, o que cura, o que profetiza, o que revela, o que faz milagres, e o Senhor está preocupado num povo que ouve a sua voz, que segue a sua missão. Se a sua missão for cumprida, Ele fala: você é o maior no meu reino. Por quê? Porque no reino de Deus maior é o que serve. Levanta a sua mão e fala: eu quero te servir naquilo que o Senhor me chamou. Meu irmão, se liberta dos títulos, se liberta do cargo, se liberta. O maior profeta foi a voz que clamava no deserto. Ele foi o homem que preparou o caminho até Jesus. Ele foi o homem, olha só, vai aí para Mateus capítulo 3. Versículo de número 4. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia, de toda a região ao redor do Jordão. A ele vinha, ele não ia atrás. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. A voz que clama no deserto era uma voz forte. Era aquilo que ecoa. Se você falar num lugar que está vazio, vai ter eco. Quando Deus fala que Ele era a voz que clamava no deserto, não era uma voz onde as pessoas não ouviam, era uma voz onde as pessoas davam ouvido. Eu quero te dizer que as pessoas vão dar voz ao que você falar. Deus está colocando poder, unção. Deus quer te usar da maneira que você é, do jeito que você é, da forma que Ele constituiu em você, dizendo: fale, fale porque vai ter gente ouvindo, fale porque vai ter gente se arrependendo. Amados, quando João Batista chega para fariseus e saduceus, falando sobre esse arrependimento, é porque ele sabia que o povo queria ouvir o que ele falava, mas não queria fazer o que precisava. Então ele vem e fala assim: não é sobre remorso, é sobre arrependimento. Tem que haver um fruto que é aparente. Diga comigo: um fruto que é aparente. Os frutos do Senhor têm que ser aparentes na nossa vida. Ele chama esse povo que quer se batizar. Ele chama esse povo que quer uma vida nova. E Ele fala: agora, vocês vão dar frutos.
de arrependimento. Assim como Isaías profetizou um novo caminho depois do cativeiro, João Batista profetizava esse caminho, o novo caminho, onde eles tinham que passar até Jesus. E nós, igreja, nós somos essa voz que vamos preparar o caminho para a volta de Cristo. Ah, Senhor. E aí, amados, a história vai nos dizer o que era comparado a essa voz no deserto. Essa voz no deserto era como os arautos da época que vinham na frente do rei, anunciando a sua chegada. Quando um rei estava de passagem, pessoas estavam na frente anunciando a sua chegada. Só que não era só um anúncio de barulho, era um anúncio de diferença. E sabe o que a história vai dizer? Que os arautos do rei, que a gente tanto falava, né? Que os arautos, tem mais gente aqui? Que os arautos do rei, pastora Cida, eram aqueles que tiravam as pedras, que jogavam no meio do caminho. Por quê? Porque o rei iria passar e o caminho tinha que estar plano, aplainado. Amados, quando o Senhor começou a falar isso comigo, Ele dizia: você está entendendo que vocês são essa voz? Vocês não são só uma voz que ecoa para trazer a minha presença, mas vocês são aqueles que vão limpando o caminho, tirando as pedras de tropeço, porque outros vão vir atrás de vocês. Meu irmão, Deus está colocando você neste lugar para te dizer: não é só um barulho que você faz, é uma obra de limpeza, é uma obra de reconstrução, é uma obra de diferença. Levanta a sua mão e fala: eu desejo ser um instrumento de restauração nesse tempo. Oh, recanta balabaia, xerecanta balabaia, xuricanta balabá. É você que tira os obstáculos, é você que tira os empecilhos, é você que melhora a estrada, é você que aplana o caminho que outro vai passar, é você. Oh, Deus. Versículo de número 12. O profeta Isaías começou a falar. O coração daquele povo ainda ficava com dúvida entre aquilo que via e aquilo que estava ouvindo. Eu estou ouvindo isso do Senhor, coragem, força, mas eu estou vendo a vitória desse povo que parece não ter fim. Eles só ganham, eles só ganham. A gente continua na mesma situação, a gente continua do mesmo jeito. E aí, querido, olha só, versículo de número 12. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou instruiu com o seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? Quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhes ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, aquilo que vocês estão falando que é grande, aquilo que vocês estão falando que é poderoso, na verdade, as nações são como gota que sobra do balde, para
para ele são como pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. Quem vocês estão chamando de poderosos? Quem vocês estão falando que tem autoridade? Eu quero dizer, quem formou o homem, quem formou a terra, quem formou as montanhas, quem deu limite para o céu, quem limitou o mar, quem? Esse mesmo diz, nada tem valor. Eu acredito que o coração daquele povo começa então a se animar. É verdade, esse é o Deus que criou todas as coisas. É verdade, esse é o Deus que conduziu a nossa vida. Aí o profeta Isaías continua, versículo 18. Com quem vocês compararão Deus? E a minha pergunta é, com quem nós temos comparado Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro, para o qual modela correntes de prata? Com o que vocês vão comparar? Com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês? Desde a antiguidade, vocês não compreenderam como a terra foi fundada. Ele se assenta no seu trono. Já comigo, o deserto não é fim. Ele acaba e eu passo por ele. Meu irmão, essa semana eu fui tomada de uma aflição. E eu começava a interceder e eu falava, Senhor, que aflição é essa? E Ele falava, é o coração do meu povo, que está achando que eu não estou fazendo nada, que está achando que a minha volta ainda é demorada. E queridos, aquela aflição começou a tomar meu coração e eu dizia, Senhor, e Ele dizia, comece a falar ao meu povo quem eu sou e o que eu faço. Comece a lembrar ao meu povo que eu sou aquele que deixo e sou aquele que pego de volta. Comece a falar ao meu povo que nada passa despercebido da minha presença. Comece a falar ao meu povo que sou eu que criei monte, sou eu que criei vale, sou eu que criei o dia, fui eu que criei a noite. Eu crio todas as coisas para confirmar a promessa. Eu não sei quem é você, mas Deus vê sua vida. Eu não sei quem é você, mas Ele sim tem olhado a sua dor, mas não se compadece com seu choro. Sim, o Senhor não tira os olhos daquele que Ele ama, mas é Ele mesmo que leva ao deserto. Mateus capítulo 4, para a gente terminar. Versículo de número 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Qual que era a necessidade do Senhor? Comida.
Ele estava com? O tentador sempre vai trazer alguma coisa que falta. Mas o Senhor sempre vai confirmar o que você já tem. Ele podia estar com fome, mas tinha vida com Deus. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Já comigo, eu vivo do que eu ouço o meu Deus falar. É o que a gente ouve do Senhor que alimenta a nossa vida. É o que Ele vai falando a nós. Amado, que os teus ouvidos estejam sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Quem sabe o que Deus é, não tem necessidade de ver nada. Quem sabe quem Deus é, não tem necessidade de pedir sinais. Jesus sabia que Ele era dono de tudo. Jesus sabia, querido, que todas as coisas foram criadas pelo seu Pai. Quem sabe o que é, não tem necessidade de provar. Você é um com o Senhor. Terceiro, depois o diabo levou ao monte muito alto, mostrou os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Se você se render a Jesus, tudo isso aqui é seu. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Pergunta para quem está do seu lado: quais têm sido as suas tentações? Fala para ele: fica firme, o tempo é perfeito. Jesus podia não ter naquele momento, mas ia ter o tempo perfeito, onde todas as coisas seriam confirmadas. O homem perfeito que não teve pecado, igreja, se submeteu ao tempo de Deus. O homem que foi perfeito foi levado ao deserto. Você acha que a gente é levado ao deserto só por causa de pecado? Seja bem-vindo. Aquele que não tinha pecado foi levado pelo Espírito, cheio da presença, convicto de quem era. Não foi poupado. Eu e você também não seremos. Mas a palavra termina aqui, ó, versículo 11. Quando nós ficamos firmes, quando nós estamos firmados no Senhor, a palavra confirma essa história. O diabo o deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Não existe deserto sem recompensa. O
deserto não vai anular a nossa promessa, mas ele vai confirmar quem nós somos. Passamos pelo momento de dor, passamos pelo momento de choro, mas passamos. O mesmo Deus que tinha enviado eles à Babilônia era o mesmo Deus que restauraria Jerusalém. O mesmo Deus que deixa a minha vida e a tua vida nessa terra é o mesmo Deus que já preparou o céu. Você é aquele que clama no deserto e é ouvido. Você é aquele que encoraja, que anima, que fortalece e continua de pé. Eu vim falar que a sua aflição não muda a situação, mas a sua confiança muda tudo ao seu redor. Deixa o seu coração queimar pelo Senhor. Deixa o seu coração queimar pelo Senhor. Deixa o seu coração queimar pelo Senhor. Fica de pé. Ora canta balabá, yashuri canta balabás. Ere canta balabá, yashuri canta balabá, yashere canta balabás. Eu não sei o que era deserto para você, mas nessa manhã você sai daqui sabendo. Deserto é um lugar de confirmação. Deserto é um lugar de melhorar a nossa vida. Deserto é lugar da gente se render, ouvir a voz do Senhor e se alinhar a ela. Deserto é um lugar que o Senhor nos coroa. Tem uma recompensa depois do deserto. Tem uma recompensa depois desse momento difícil. Tem uma recompensa e Ele te diz: aguenta firme, que os anjos estão chegando para te servir. Levanta suas mãos. Dere canta balabá, yashuri canta balabás. Dere canta balabá, yashere canta balabá, yashuri canta balabás. Jesus teve pão. Jesus teve Senhor para adorar. Jesus teve reinos. Tudo aquilo que o diabo oferece é a prova daquilo que Deus tem para te dar. Só que no momento certo. No momento certo, coisas extraordinárias acontecem como uma torrente de água. No momento certo, aquilo que faltava aparece em porção dobrada. É exatamente isso que o Senhor faz. Tudo aquilo que o diabo tinha oferecido para Jesus, tudo aquilo era real, mas tinha o momento certo. Não pule etapa, não quebre ciclos. Deixa o Senhor continuar te usando. Em meio à necessidade, em meio aos dias difíceis. Mas entenda, tem algo muito maior preparado. Depois de passar por essa fase, sem murmurar.
Depois de passar por essa fase sem questionar, depois de passar por essa fase sem amaldiçoar, depois de passar desta fase sem se prostrar a Satanás, tem algo muito maior. Levanta suas mãos que eu creio que de tempo em tempo Deus faz algo. Chegou o seu tempo. Levanta suas mãos, chegou o seu tempo. Levanta suas mãos, chegou o seu tempo. Comece a enxergar depois do deserto. Comece a enxergar depois da tentação. Comece a enxergar. Derrama, Senhor, derrama sobre a tua igreja. Derrama sobre o teu povo. Derrama, Senhor, derrama. Derrama, Pai, derrama a tua porção. Derrama, Senhor, derrama. Derrama, Pai, derrama. Derrama uma glória ainda maior. Derrama, Senhor, de uma presença ainda maior. Derrama, Pai, derrama. Derrama sobre o teu povo, Pai, o que o Senhor tem reservado. Ere canta balabaia, shuri canta balabá. Ere canta balabaia, xere canta balabaia, shuri canta balabá. Sei que não tinha força de orar, começa a orar com força agora. Sei que tinha uma tristeza na alma, começa a agradecer agora. Ere canta balabaia, xere canta balabaia, shuri canta balabá. Sei que estava preocupado, começa a enxergar o que o Senhor te prometeu. Ere canta balabaia, shuri canta balabá. Ere canta balabaia, shuri canta balabá. Ere canta balabaia, xere canta balabá. É tempo de arrependimento. É tempo de viver o sopro de Deus. É tempo de viver as suas maravilhas. Ere canta balabaia, xere canta balabá. Ere canta balabaia, xuri canta balabaia, xere canta balabá. Aquele povo sabia o que era Jerusalém, mas estava distante dela. O Senhor estava preparando os corações para voltar. Amado, você já sabe o que é viver na presença. O Senhor te diz hoje: volta. 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 Volta a ter a intimidade. Volta a ter as revelações. Volta a ter a vida de intensidade. Volta. Volta, volta, volta. Volta a ter sua vida de oração. Volta. Volta a pulsar de novo pela obra. Você é a voz que clama no deserto. Volta! Volta a queimar de amor pelo Senhor. Volta! Ere canta balabaia, xere canta balabaia, xuri canta balabá. Ere canta balabaia, xuri canta balabaia, xere canta balabá. Ai, Espírito Santo, apesar do
para a Babilônia, porque desagradaram a Deus. Deus não os abandonou. Que trouxe o momento da mudança. Eu quero te dizer, mergulha hoje na mudança. Mergulha hoje na mudança. Mergulha hoje. Ere canta balabaia, xere canta balabaia, xuri canta balabá. Ere canta balabaia, xere canta balabaia, xuri canta balabá. Ere canta balabaia, xuri canta balabá. Levanta os seus profetas, Pai. Levanta, Senhor, os teus profetas, levanta. Levanta, Senhor, levanta homens e mulheres que vão tomar a missão, ó Pai, sem largar a mão do arado. Levanta hoje, Pai. Levanta hoje aqueles que são confirmados na sua promessa. Levanta hoje. O deserto não matou, o deserto não destruiu, o deserto fortaleceu, o deserto encorajou. Esse é você. Oh, recanta balabaia, xuri canta balabás. Sopra sobre este lugar, Pai. Sopra sobre este lugar, Deus. Sopra sobre este lugar, Pai. Faz arder os corações, Senhor. Arde esta chama, Pai. Mais e mais do Senhor. Nós não vamos negociar os valores. Nós não vamos nos render, ó Pai, ao que nos falta. Nós não vamos, ó Pai, nos curvar diante de outros deuses. Nós vamos nos encher. Nós vamos nos encher. Ere canta balabaia, xuri canta balabaia, xere canta balabá. Seu choro não vai ser mais o choro do deserto. Seu choro vai ser a gratidão da promessa. Oh! Oh! Grandes coisas fez o Senhor por estes. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Ere canta balabaia, xuri canta balabás. Oh! Aí onde você está? Se você estava no cativeiro e você ouviu hoje a voz dizendo: sou eu que te solto, sou eu que te levo num novo tempo. Se você é essa pessoa, levante suas mãos onde você está, porque Deus vai te levar nesse novo tempo. Aprisionado você não fica mais, longe você não fica mais. Deus está te chamando hoje, falando: ei, o que você tinha que pagar já foi pago. Eu estou te libertando hoje. Longe da minha presença você não fica mais. Sem sentir
você não fica mais. Canta balabaia, shuri canta balabas, volta. Volta a sua chamada. Volta. Volta a se preocupar com o que é importante. Volta a se preocupar com o que tem valor. Canta balabaia, shuri canta balabas. Eu não vou pedir para você vir à frente, mas eu quero que você faça essa oração. Fala conosco, Senhor Jesus. Esta manhã eu ouvi o meu nome, a voz que ecoou em mim. E nesta manhã eu abro meu coração para ser um instrumento vivo nas tuas mãos. Eu abro mão do que eu desejo para receber os teus. Usa a minha vida conforme a sua vontade, na mesma intensidade que o Senhor já fez um dia. Senhor Jesus, eu volto hoje para realizar a minha chamada e para começar algo novo. Não é o que eu já vivi, é uma coisa nova. Eu recebo hoje e saio convicto de que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor me fará voar na sua dimensão, porque o Senhor tem pressa. Oh! Adore ao Senhor, adore. Senhor, ordena a bênção quando a gente se reúne. Tem uma bênção derramada sobre ti. Ah, Senhor, o mês só está começando. É o mês da ressurreição, ó Pai. É o mês onde o Senhor destruiu as trevas.
É o mês, ó Pai, onde o Senhor resplandeceu a luz. Senhor, nós não precisamos de 40 dias para nos santificar. A sua santificação são todos os dias. Mas nós queremos lembrar do sacrifício da cruz, Pai. E saber, meu Deus, que um dia naquela cruz o Senhor nos deu vida. Senhor, este mês não vai ser normal, ó Pai. É um mês onde o Senhor fará os sinais, as maravilhas. Será um mês, ó Pai, onde o Senhor vai se manifestar de uma maneira extraordinária, ressuscitando o que estava morto, levantando o caído. Meu irmão, se você lembrar de alguém, coloque ele diante do Senhor, porque Deus vai ressuscitar os mortos, vai colocar de pé os caídos. Ai, Espírito Santo. Semana que vem, querida, eu quero dizer que você não vai ficar sem sentar na mesa. A mesa do Senhor vai ser a confirmação de tudo aquilo que Deus tem para derramar em nós. Eu não consigo nem dimensionar o que nós vamos viver. Igreja, os céus estão abertos. Ore canta balabaia, shuri canta balabas. Ere canta balabaia, shuri canta balabaia, xere canta balabas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Agradece por essa semana, Senhor, graças te damos por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Somos um povo grato, Pai. Confiamos em Ti, Senhor. A Tua presença é real. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Vem, Senhor, com Teu poder sobre nós. Em nome de Jesus. Aleluia.